Açude de Lima Campos completa 89 anos. O Açude Lima Campos, ou também conhecido como Estreito 1, está localizado no leito do rio São João, pertencente à bacia do Rio Salgado, na região centro-sul do estado do Ceará. O açude foi construído entre abril e dezembro de 1932. Quem conta um pouco da sua história é Daniel Bruno, graduado em História pela UES e responsável pelo projeto ICO em Fatos e Memórias. A gente sabe que o Ceará, todo o estado do Ceará viveu secas, muitas secas que dizimaram gados, acabaram com a economia agrícola, mataram gente de fome, sede, doenças, né? Toda a nossa história apresenta registros de intensas secas, estiagens severas, principalmente no século XVIII, XIX até o início do século XX. Uma das mais cruéis aqui para Icó foi a seca de 1877 a 1879. Né? O Icó foi bastante castigada com essa seca porque a gente era considerado o empório comercial, né, do estado. Todo o caminho do gado, né, a estrada do couro e do algodão e os materiais que iam ser exportados a partir do porto de Aracati para a Europa toda, saía praticamente ou passava por Icó, pela nossa posição estratégica. Então, devido a essa situação, o presidente da província do Ceará na época era, se eu não me engano, Carlos Honório Benedito Ottoni, isso. E aí ele mandou um ofício, né, às câmaras municipais em 1884, solicitando informações sobre os açudes que existiam aqui, né, que eram, ou então locais adequados para construir esses reservatórios de água, para que a mesma seca não acontecesse novamente nessa década que é de 1880, né? Então, naquela época, assim, a gente sabe que já se tinha essa percepção de que a construção dos açudes seria, como eu disse, uma alternativa ao flagelo da seca, né? Mas essas obras elas seguiam de forma muito lenta, sabe? E só caminhavam sendo impulsionada com uma nova seca, né? Enquanto estava chovendo, o pessoal parava de construir, aquela coisa, né? Então, essa consulta foi feita em 1884, como eu disse, pelo presidente do Ceará, e essa construção do açude só se tornaria realidade em 1932, que é, como eu falei, o açude estreito, que mais tarde seria oficialmente denominado como Lima Campos, né? E só 20 anos depois, em 1932, é que realmente ele saiu do papel, né? Em 32 a gente também teve uma seca severa. Faltou água, comida para a população, né? Mas enfim, a urgência da situação venceu a burocracia e finalmente a obra começou, né? Como eu disse, em abril de 1932. E aí eles começaram a listar esses flagelados que estavam tentando fugir, estavam desesperados para construir o Açude Lima Campos. E aí o nosso povo, eles começaram a chegar aos montes lá em Lima Campos para poder fazer essa construção. Só que eles ficavam amontoados em condições precárias. E aí começou a surgir epidemias de tifo, paratifo. Muita gente morreu mesmo durante a construção. Muitos de fome, exaustão, doenças, sabe? Em 1933, a barragem finalmente ficou pronta, né, do Lima Campos, e resolveu homenagear o Arthur Fragoso de Lima Campos, que era um engenheiro responsável pelas obras. Ele ocupava também o cargo de inspetor das secas, né? Só que ele morreu em um acidente aéreo quando ele estava indo para Salvador, né? E pouco tempo depois que começou a construção do Lima Campos. Então, resolveram homenagear com esse nome. Além do açude, sabe? Homens e mulheres, crianças, né? Começaram a construir estradas secundárias para ir para Icó, Iguatu, Oroz, canais de irrigação, sabe? Residências e vilas começaram a se instalar nos arredores, né? E aí se organizou uma pequena comunidade, né? Que hoje seria o nosso distrito, tão querido distrito de Lima Campos.
A primeira, uma curiosidade é que a primeira sangria aconteceu, segundo os registros do próprio Denox, em 1934, né? E, enfim, lá também no açude se viu para a produção de peixe, gerando emprego, renda para muitas famílias. E o Lima Campos era um gigante até a construção do açude de Oroz, né? De 1960. E aí, inclusive, foi feito até um túnel que transfere água de Oroz para Lima Campos, né? Por gravidade, para reabastecimento em períodos de escassez, né? Daniel Bruno também fala de histórias e lendas ao redor do açude de Lima Campos. Existia uma lenda, né? Que o Canela Preta, ele estava meio que querendo se amaziar com a menina. E essa menina, ela era filha de um juiz do distrito de Telha, que seria Iguatu. E aí esse juiz não queria que o Canela Preta, que é o João André Teixeira Mendes, né, era o capitão-mor de ordenanças de Icó, como se fosse um xerife, né, um prefeito da época. E aí o André, o Canela Preta ficou meio irritado e eles começaram a trocar farpas, mas aí o juiz sempre vinha para cá, para a comarca de Icó, para fazer deliberações, e começou a notar que o André não parou as investidas contra sua filha, né? E aí, discussão vai, discussão vem, e após meses de injúrias, ameaças, André resolveu colocar um fim nisso. Quando o juiz estava voltando de jumento, de mula, né? Com as pessoas que acompanhavam ele, né? Ele era o juiz, né? E aí tinha umas 3 ou 4 pessoas que iam com ele a cavalo. O juiz andava de égua, né? E tinha uma égua muito bonita, muito formosa. E aí, na região onde seria o açude de Lima Campos, onde seria construído, né, anos depois, existia uma depressão, né? Que chamava de Baixa. E aí João André mandou os capangas matar o juiz e os homens dele, né? Atiraram, até um deles brincou que conseguiu acertar na bila do olho. E aí eles chegaram lá para conferir se os homens estavam mortos. Tinha até uma tangerina assim no bolso do juiz. Aí um dos capangas do Canela Preta pegou a tangerina e chupou. E ficaram rindo lá. E mataram até os animais, para não deixar testemunhas, segundo eles, né? A partir de então, quando alguém queria que alguma pessoa fosse para aquele lugar, a gente falava, vá para Baixa da Égua. Baixa da Égua é exatamente essa região que seria perigosa e que teria morrido 4 pessoas lá, né, nesse conflito, né, com o Canela Preta. Então era tipo mandar você para aquele lugar, vá para Baixa da Égua, e muita gente hoje chama de Basta da Égua, né? E feliz aniversário a Lima Campos e a todos os seus habitantes. Essa é a nossa singela homenagem do projeto Icó em Fatos e Memórias. Até mais.